Bom dia. Vamos a 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4. Estamos há semanas neste versículo porque ele contém várias características do amor. E eu estou tomando todo um período de uma pregação pela manhã para trabalhar em cima de cada característica dessa. Então, 1 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 4. O amor é paciente, já vimos. É benigno, já vimos. O amor não arde em ciúmes, já estudamos. Não se ufana ou não se gaba. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra e aqui especificamente ensinando o que é o amor cristão uns pelos outros, com características tão ricas que cada uma delas merece reflexão, como estamos fazendo, não somente uma reflexão de púlpito durante uma exposição, mas reflexão de cada um no desenrolar da própria vida, sempre tentando aprender mais, se checando para ver se o amor praticado está de acordo com o que a Bíblia ensina que é, e nos ajuda a entender bem esse amor que a Bíblia ensina. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, te pedimos. Amém. Especialmente porque amor é uma das palavras, como eu já tenho dito, mais utilizadas, mas eu queria usar uma palavra mais forte, mais vulgarizadas da Bíblia. É um termo, uma palavra que tem por trás algo tão forte, tão bonito, tão lindo, e usado de uma maneira muito mundana, às vezes até imoral, quase não tem limites para colocar o amor. A maneira como o mundo trata a palavra amor varia entre algo muito bonito, mesmo em termos seculares, algo bonito, como o amor de uma mãe por um filhinho, até sexo, propriamente falando, e ilegítimo. Todo o espectro que se possa imaginar cabe. Algum tipo de qualificação do amor. Só que nós não estamos interessados em nenhum desses. Aí, nós estamos interessados no amor cristão. Quer dizer que nós não estamos interessados nem no amor de uma mãe por um filhinho? Não. Nesse sentido, não. Porque não é um dom do Espírito. O amor que uma mãe sente por um filho não é um dom do Espírito, nem é fruto do Espírito Santo. É um instinto que o ser humano tem, que vem de Deus, tudo vem de Deus. O instinto do leão de rugir e de um gato de miar vem de Deus. Mas ninguém vai dizer que isso é um fruto do Espírito, obviamente. Então é bom nós sabermos diferenciar essas coisas. Então o amor mais lindo que o mundo possa conhecer, que conhece tipos de amor lindos, como já estou colocando, não significa esse tipo de amor que nós estamos tentando estudar, não. Então, cabe a cada crente ouvir a palavra, ler a palavra, estudar, ler boa literatura sobre o assunto, para entender o que é amor cristão. Às vezes, um pastor tem dificuldade de explicar uma atitude numa igreja, ou um crente explicar sua atitude diante de um irmão ou irmã em Cristo, porque parece que não é amor, parece o contrário. É muito, muito interessante isso, e às vezes muito frustrante, porque a ideia de amor já é tão ligada com o que o mundo pensa de amor, mesmo com essas variáveis todas que eu tenho colocado, que às vezes a gente não entende bem o que é o amor cristão, não. Então, prestem bem atenção no que a gente está colocando sobre amor, para você não ter, diante de Deus, um argumento de que, não, porque eu não sabia bem o que era o amor cristão, eu não entendi bem o que é, pois entenda, a Bíblia está ensinando. E aqui está dizendo que o amor não se gaba. Pronto.
Por que o amor não se gaba? Quem ama não se gaba. Quero voltar um pouquinho atrás, lembrando que nós comentamos que no início dessa série aqui, que o amor de que esse trecho trata é amor entre pessoas, como o dom de Deus. Mas que tem como base o amor a Deus. Mas aqui não está tratando diretamente do amor a Deus, mas o amor cristão, que nós nutrimos e devemos nos esmerar em praticar, junto com os irmãos, com relação aos irmãos, na direção de irmãos e de outras pessoas também. Seja como for, na base do amor cristão está o amor a Deus. Ninguém ama verdadeiramente os outros nesse sentido de um dom espiritual ou de um fruto do Espírito, sem antes amar a Deus. É impossível. E quem se gaba, antes de tudo, mostra que não ama a Deus, não entende bem o que é amar a Deus. Porque quem se gaba quer trazer sobre si elogios, honras, algum tipo de glória, que na realidade pertence a Deus, mesmo que você tenha esse atributo do qual você está se gabando. Se é uma pessoa inteligente, está se gabando que é inteligente, você é mesmo. Uma moça bonita está se gabando que é mesmo. Mas você recebeu de Deus isso, sua inteligência, sua boniteza, seja o que for. Mas chamar atenção sobre si é querer, mesmo que não tenha a intenção consciente, mas lá no recôndito da alma, está mexendo com algo que é de Deus. A glória, a honra, o louvor é para ser dado a Deus. Se por acaso alguém recebe honra ou glória, algum elogio, uma homenagem de pessoas ao redor e tudo, pode aceitar, dependendo do grau de conveniência, se é uma coisa bem dosada. Existe isso. Já vi pastores dizendo que é errado elogiar alguém e não se deve absolutamente. Essa pessoa em si que eu conheci, eu não elogiava ninguém nunca. E dizia que é errado. Então, Jesus errou um bocado, porque Jesus elogiou pessoas. Paulo elogiou pessoas. Então, não é errado elogiar alguém e nem é errado aceitar um tipo de reconhecimento de alguma virtude que você tem, dependendo, obviamente, como estou dizendo, do contexto, do tipo. Mas isso não tem nada a ver com se gabar. Estamos falando de alguma coisa que vem de lá para cá, vem de uma maneira natural, e como eu estou dizendo, de uma maneira bem dosada, com limites. Por isso que talvez fosse isso que o pastor lá queria dizer, a ideia de elogiar demais, de paparicar, bajular. Aí Jesus Cristo não fez isso não, nem Paulo. E o crente não deve estar fazendo isso aí. Então a gente nota logo quando vem, né? Mas com uma coisa natural não. Seja como for, se gabar é estar mexendo com algo muito delicado com relação a Deus, porque Ele é que merece, só Ele, que o ser humano olhe para Ele e diga: oh, que ser, que grandeza, que maravilha, que lindeza nesse ser criador. A Bíblia diz: toda honra, toda glória. Está cheio de passagens assim. Toda honra, todo louvor. Porque, em última análise, só Ele merece. Mesmo que você seja um Einstein e seja correto dizer que você é inteligentíssimo, não se gabe. Porque a sua inteligência vem de Deus e basta um vasozinho dentro do seu cérebro entupir e você ter um derramezinho. Você está lá na fisioterapeuta,
aprendendo a dizer, quanto é 2 mais 2, é aprendendo a dizer seu nome, um gênio na véspera. Hoje, não sabe nem falar mais. Muito inteligente, né? Era. Né? Não era dele, não controla. Deus não tolera repartir a glória dele com ninguém. Eu não vou ler, está lá em, quem quiser anotar, Isaías 42, 8. Não reparto a minha glória com ninguém. É por isso que quem se gaba e quer trazer sobre si honras, está mexendo com algo muito delicado. Não se mexe com nada que Deus joga os olhos. Não se mexe. Cuidado com qualquer coisa que Deus revela nas Escrituras que tem ciúme. E uma coisa que ele tem ciúme é a glória dele. Me ocorreu aqui, Israel. Me ocorreu agora. É uma coisa que Deus diz que tem ciúme. Muito. Que é a menina dos olhos dele. Então, cada ser humano deve ter muito cuidado, muito, em falar isto de Israel. Tenha cuidado. Tudo lá é elogiável, tudo é maravilhoso. Não, esse é outro assunto. Nem eu vou entrar nesse detalhe aqui. Aí me ocorreu. Ele tem muito ciúme de Israel. Agora, o milenista acha que não. Israel já era um país como Bolívia, como Brasil e tal, e as profecias já se cumpriram, aquilo não vale mais, que é a menina dos olhos dele e tal. Nós, pré-milenistas, cremos fortemente, convictamente, que as profecias valem sim, todas, feitas para Israel, muitas não cumpridas, vão se cumprir, e ainda é a menina dos olhos dele, sim, por mais erros que possa cometer e que comete. Ok? E Jesus Cristo vai voltar para lá e vai salvar aquele povo dos pecados dele, inclusive. Então, voltando. Glória é uma coisa que Cristo tem ciúme. Muita. Então, cuidado. A vaidade é um defeito muito... Defeito é um pecado muito combatido pelas Escrituras. E o que é que faz uma pessoa se gabar? Vaidade, claro, ele quer elogios. Quem rouba dos homens corre grandes riscos, né? Prisão, humilhação, às vezes morte em países que têm pena de morte, corre grande risco, sofrer e tudo mais. Imagine quem tenta roubar a glória de Deus. Então, próximo elogio que você for fazer a si próprio, tenha cuidado. E o salmista diz, se eu tivesse vaidade, se eu contemplar a vaidade, Deus não teria ouvido a minha oração. Então você escolhe, vaidade ou Deus. Vaidade ou orações respondidas. Escolha. E com relação ao amor ao próximo, até aqui eu estou falando do amor a Deus, que não é nem o contexto, é porque eu puxei, porque eu fiz a pergunta, por que quem se gaba mostra que não ama? Aí, primeiro ponto, primeiro já mostra que não ama a Deus, como eu tomei todo esse tempo para colocar este ponto que de fato é a base. Mas o gabola não demonstra amor aos outros e ainda os expõe a uma tentação dupla. Se o gabola está se gabando de algo que ele tem, que o pior é o que se gaba do que não tem. Já viram assim? Por incrível que pareça, tem quem se gabe do que não tem. Já é feio, já é pecaminoso, já é muito ruim, já é perigoso se gabar de uma coisa que você tem. Ainda mais do que não tem. Aí eu não vou nem comentar. Eu vou comentar o que está se gabando do que tem. Primeiro, provoca inveja nos outros. Falando do inteligente, falando da moça bonita, falando do que é fortão, o que é rico, ou seja, o que for, aí se gaba daquilo que tem, e o outro que não tem, de alguma maneira, nenhuma dessas coisas, ou muitas outras coisas pelas quais o outro pode estar se gabando, olha assim, e vai despontar inveja.
pregador e pastor John MacArthur tem uma colocação que eu achei interessante. Ele diz mais ou menos assim, que é o contrário de inveja. Quando alguém inveja, deseja o que é dos outros. Quando alguém se gaba, quer que os outros desejem o que é dele. E é interessante, é isso mesmo. Quando ele inveja, ele deseja alguém do outro. Quando ele se gaba, ele quer que o outro inveje a ele. Ou seja, não queremos troco, né? Só tem coisa ruim aqui. Inveja, se gabar, pecado, está tudo aqui. Então, e nós somos fracos. Tanto que a Bíblia adverte contra ser pedra de tropeço. Não, mas se eu sou bonita, diz a moçona lá, e a mocinha que não é, está com inveja de mim, só porque eu disse que sou bonita, o problema é dela. Vá perguntar a Deus se o problema é dela. Vá lá. Vá dar conta diante de Deus se o problema é do que não é inteligente. E é o último da classe, quando o primeiro fica se gabando. O problema é dele. E se ele está com inveja, isso é um pecado dele. Ter inveja é pecado, sim. Mas você pensa que vai escapar quando você causou inveja do outro. Você mexeu com algo delicado do outro. Então, todos nós somos fracos. Todos nós devemos fugir das tentações. Por quê? Porque nós fomos fracos. Uma expressão que eu não gosto, nunca gostei, tirar de letra. Não tem expressão que diz assim, isso aqui eu tiro de letra. Não diga isso não. Eu não consigo dizer. Eu tiro de letra. Isso aqui. Eu sei lá como é que eu vou reagir. Eu sou fraco. Uma tentação que eu resisto muito bem hoje, amanhã, metade dessa tentação me derruba rápido. Por quê? Porque eu sou fraco. Sou um ser humano, tenho pecado dentro ainda. Não confie em si mesmo, não. Tenha cuidado com as suas fraquezas, com as suas falhas. Tenha cuidado. Não seja arrogante. Então, quando alguém se gaba de algo que tem, está cometendo um grande desserviço, uma falta de amor tremenda ao outro, ou dá trabalho no outro, para lutar contra a inveja dele. Coitado dele, não tem isso que eu tenho. Eu vou ficar jogando luz? Não. Não pode evitar que pessoas tenham inveja de você. Tudo bem, em coisas que você tem. Aí não é problema seu. Se você tem, de fato, alguma virtude ou alguma coisa bela ou bonita ou coisa desse tipo, e alguém chega e olha e está com inveja, realmente é problema do outro, só do outro. Se você está quieto e você está se comportando de uma maneira digna, cristã, sem estar jogando luz nos seus, em bons atributos ou coisas bonitas ou coisas desse tipo. Segundo, pode causar desgosto ao outro pelo que ele não tem. Tem inveja do que tem e desgosto pelo que não tem. Quando eu era menino, eu jogava bila no colégio. Não sei, hoje em dia, menino não sabe mais nem o que é bila, eu acho, né? Bila, peteca, bola de gude, né? Bila. E a gente ia com bila de vidro. Lindas, algumas bonitas e tal. Aí começou a aparecer bila de aço. Acho que o Rinaldo conhece bem que existe em oficina, né? Aí começou as bilinhas, bilona, bilona. Aí começou a vir uns que eram com as bilas desse tamanho assim. Humilhava todo mundo. Todo mundo. Aí no final, não pode jogar bila de aço com bila de vidro. Vai quebrar de vidro, e quebrava, né? Às vezes. Então tem que ser bila de aço com bila de aço. Bila de vidro com bila de vidro. Aí começava a ver quem tinha maior bila de aço. Vidro já era. Né? E eu arranjei umas bilazinhas até mais ou menos. Né? Papai não tinha oficina, não queria saber de oficina em cor nenhuma. Eu não sei como é que eu arranjei umas bilazinhas de aço, mas chegavam uns lá da oficina do Rinaldo, eu acho que umas bilas deste, de caminhão, era de trator.
mas era uma humilhação. A vontade que dava era pegar a minha Bíblia e jogar no mato. Né? Ou seja, desgosto pela minha. Porque o outro tinha uma muito maior. É típico de ser humano, e talvez se eu tinha uma desse tamanho, quem tinha desse ficava com inveja da minha. E é a vida, gente, é ser humano. Mas o fato é que quando você se gaba, além de provocar, conscientemente ou não, inveja no outro, você pode estar expondo o outro a um desânimo pelo que ele tem, a pouca inteligência que ele tem, a pouca beleza física que ele tem, o pouco dinheiro que ele tem. Se o outro tem muito, a outra pode gerar uma grande tristeza, ou mesmo, como eu disse, um desgosto. E ao fazer isso, nós estamos novamente mexendo com algo delicadíssimo, nossa relação com Deus. Estou desgostoso pelo que Deus me deu. Ele me fez nascer com pouca inteligência. Isso é diferente de estudar e se esforçar para a prova, outra história. Mas tem uns que estudam e tiram 6. O outro estuda quase nada, tira 9,5 ou 10. É assim. Então, o que tira 6, depois de ralar muito, como se diz, é para morrer de inveja do que tira 10 quase sem estudar? Não, é para ser. Mas é humano, tudo bem. Aí, como diz, Deus diz para Caim, né? Eis que o pecado jaz à porta, se domine. Aí é com você. Então, cada um vai ter que saber lutar contra as diferenças. Mas o problema é você provocar isso no outro. Talvez a pessoa já sofra daquilo. Já sofra da beleza, já sofra da inteligência, da pouca inteligência, já sofra de coisa que já está lutando, tentando ser grato a Deus pelo pouco que Deus deu naquela área. E é para ser grato. Mas não é muito fácil. É um exercício espiritual sério, dificílimo. Você dá graças a Deus pelo que você não tem, ou quase não tem. É difícil, mas tem que fazer esse exercício. Pessoas que se operam, que são contundidas, quando vão para a fisioterapia, muitos choram de descer lágrimas, de dor, para poder melhorar e se recuperar da sua lesão. Dói, e dói, sim, é difícil o exercício de agradecer e ser grato no coração a Deus por uma coisa que você tem muito pouco, às vezes menos do que a maioria, é difícil. Então já é uma área delicadíssima. Aí vem o gabola, aí joga álcool em cima da ferida, né? Isso é o que ele faz, jogar álcool na ferida do outro. Aí o outro desanima, o outro diz, bem que eu achava que eu não tinha nada mesmo, bem que eu... Aí vem, e bate um desânimo. Eu não queria estar na pele de quem Deus vai responsabilizar. Se aquela pessoa desanimada, ela foi levada a isto por alguém. Ela vai dar conta, sim, pela dificuldade de ser grato a Deus e tudo, eu sei disso, mas não pense que o outro escapa. É inevitável que venham os escândalos, mas ai de quem, por meio do qual vêm os escândalos. Então, aquilo que leva a outra a tropeçar é muito sério diante de Deus. E o gabola, já coloquei várias áreas em que ele está com esse risco. Eu quero encerrar com o seguinte comentário que alguém poderia fazer. Mas, pastor, dá para nós. Não faz parte do ser humano se gabar um pouco, não? Faz. Pastor, será que eu estou dizendo tolice se eu disser que Deus gosta de se gabar? Seria muito interessante. Eu podia encerrar aqui e deixar você pensando até de noite. Ixi, nunca tinha pensado nisso.
Deus gosta de se gabar? Não precisa gastar neurônio pensando até de noite. Sim, Deus gosta de se gabar, muito, com um pequeno detalhe. A palavra gabar, ela já tem algo de pejorativo, de ruim. Como ciúme no mau sentido, eu expliquei semana passada. Então, eu não diria que Deus gosta de se gabar. Eu disse, sim, Deus gosta de se gabar, para poder mexer um pouquinho com vocês. E é quase isso. Mas eu estou colocando esta ressalva no sentido que a palavra gabar, ela tem uma conotação negativa, de pecaminoso. Óbvio que Deus não tem. Então eu diria assim, Deus gosta de exaltar os seus atributos. Muito. Se você acha isso gabar, considere que ele gosta, apesar de que eu, repito, eu não uso esse verbo para Deus, ele gosta de se gabar, porque tem um sentido negativo. Mas se conseguir tirar o sentido negativo e colocar, de dizer que é possuidor de grandes coisas, de poder, de beleza, de tudo, se é isso, Deus gosta disso, gosta muito. Muito. Então nós não devemos imitar a Deus? Se você conseguir, não vai conseguir com esta vida aqui que nós levamos com o pecado, como eu coloquei. Isso acontece em vários atributos de Deus, não é só um, não. A questão, como eu disse, voltando à questão do ciúme, Deus é ciumento? É. Só que a gente não pode conceber como é que Deus é ciumento, porque o nosso ciúme, o nosso zelo, mesmo que uma parte dele seja legítima, outra parte não é misturado com pecado. Então nós não sabemos, entendemos, não entra na nossa cabeça como é que alguém pode ter um ciúme absolutamente puro e santo como Deus tem. Esse é o ponto. É que tudo dele não tem mancha nenhuma. Mas pastor, eu quero me gabar de alguma coisa. Eu vou ser franco, eu não consigo ficar sem gabar. Show. 2 Coríntios capítulo 10. Quer se gabar? Pois a Bíblia lhe ensina do que gabar. Estou usando a palavra gabar aqui, já expliquei os detalhes, não preciso mais, ok? 2 Coríntios capítulo 10 diz assim, no versículo 12: porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos, revelam insensatez. Ok. 17. Pula para o 17. Então, gabar a si mesmo, insensatez. Aquele, porém, que se gloriar, para aqui. Aquele que se gloriar, glorie-se. Opa, então pode se gloriar de alguma coisa? Pode. Pode se gabar de alguma coisa? Pode. É proibido o crente se gabar? Depende. Tem uma coisa que não é proibida, não. É até ordenada ou exortada. Pode se gabar do Senhor. Ou no Senhor. Inclusive a expressão aqui é no Senhor. Ou seja, coloque Deus na frente de uma maneira correta, de uma maneira apropriada, especialmente com intenções corretas. Claro que ninguém vai enganar Deus, uma mocinha bonita, e dizer, eu sou a pessoa mais linda do colégio, agora eu tenho que reconhecer e ser fiel a Deus, gente. Deus me fez assim, mas que eu sou linda, sou. Tenha paciência. Claro que não é algo assim, pensa que porque bota Deus no meio de qualquer maneira está enganando o próprio Deus ou até os outros. Não. Mas se você envolver a Deus de alguma forma naquilo que você está se gabando ou falando, e quando envolve a Deus, não tem outro jeito
que não seja Deus lá em cima, com toda a honra, com toda a glória, e você lá embaixo. De verdade. Na intenção. Não é aparecer e botando o nome de Deus no meio, não. Mesmo que alguma virtude sua apareça, mas se o seu coração está, de fato, colocando Deus na frente, e você se diminuindo, e a honra, você conseguir que a honra seja de Deus mesmo, tudo bem. Pastor, isso é complicado. Eu não disse que não é, não. É complicado. Mas, quer gabar-se? Quer se gabar-se? Eu sou um eleito. Mas está se gabando porque você é eleito? Estou. O que você fez para ser eleito? Nada. Ora mais. Então está se gabando de quê? Do meu Deus que me elegeu. Tu acha pouco? Está se gabando por ser eleito. Não vai humilhar o que não é. Aliás, você não sabe se não é. Ele está vivo, então ele pode ser um. Ninguém sabe o último segundo de vida dele. Então, o ser eleito se gabe. Bom, eu sou eleito porque, sabe, eu li muito a Bíblia, caiu. Eu sou eleito, eu não fiz nada. Na minha pequenez, nos meus pecados, eu fui escolhido por Deus, pelo amor dele e tudo. Aí se gaba de Deus, ou em Deus, aprovado. Versículo 18, porque não é aprovado, olha aí a palavra, quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Aqui ele mudou um pouquinho. Primeiro, quer que se gabar, gabe a Deus, ou cabe de Deus, ou em Deus, mas eu quero um pouquinho que minhas virtudes apareçam um pouquinho. Você quer? Aguarde. Deixa que Deus resolva isso. Tem homens de Deus que foram extremamente elogiados. Tem pregadores que viveram séculos atrás, são considerados os maiores pregadores do mundo, badalados e comentadíssimos pela santidade, pela inteligência e tudo. Existe até biografias chamadas hagiográficas. Sabe o que é isso? É que hagios significa santo. Então, às vezes, um crente foi tão proeminente na sua geração, na sua vida, pode até ser de séculos atrás ou não, que muitos fazem a biografia daquele homem ou daquela mulher. Ao fazer, o autor se empolga tanto e gosta tanto daquele crente que morreu, ela admira tanto, que pinta aquele homem ou mulher como um santo, quase no sentido como Deus é. Ou seja, e quando eu vejo uma biografia dessa, eu não passo da 4ª página. Porque dá a ideia que o homem não teve pecado nenhum, ou ele ou ela. Tudo dele era lindo, era beleza e tal. Não, essa aqui não tinha pecado. Essa aqui é hagiográfica. Deixa de lado. Eu não leio biografia assim. Porque alguém vai falar e acaba exagerando. O seguro mesmo é assim. Quer que algumas virtudes suas, algumas coisas que Deus tem lhe dado, quer que isso seja útil para alguém e se lhe faz bem de alguma maneira e tal. Deixa que Deus faça isso. Deixa que Deus resolva isso. Deixa que Deus providencie isso. E até isso, como eu comentei, algumas pessoas estragam porque exageram para o lado de lá. Elogia tanto que estraga. Mas vamos supor uma biografia, que é o meu assunto aqui, seja equilibrada. Os defeitos dele estão lá, as virtudes estão lá, mas são vidas lindíssimas, mesmo na categoria de pecadores, como todos somos. Mas são vidas belas, dentro dos limites, com muitas coisas para você aprender. Já foi embora há séculos aquele homem ou aquela mulher, e está ali alguém lendo o livro sobre a vida dele e achando espetacular. Quem está louvando aquela pessoa? Deus, através da história, através da pena de outro, da escrita de outros. Deus está providenciando isso. Deve ter
muita gente, deve ter não, tem milhares de pessoas parecidas com os grandes mártires que nós conhecemos, os grandes pregadores, os grandes missionários, muitos foram tão grandes quanto, pelo menos no coração, que é o que Deus interessa, e nunca ouvimos nem falar. E por que Deus permitiu que o fulano, ciclano fosse tão badalado séculos depois? Porque Deus quis honrá-lo. Deus quis gabar. É isto. Então, se Deus quiser que você, de alguma forma, seja conhecido ou honrado, coisa assim, deixe que Ele resolva. Não precisa você falar de um fio de cabelo seu, que é bonito. Não precisa. Deus cuida disso se Ele quiser. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por este alerta da Bíblia quanto ao perigo de alguém se gabar, mostrando que não ama aqueles para os quais está se gabando, nem ama a Ti em primeiro lugar. Nos ajuda a um amor mais perfeito e sem gabolice alguma. Queremos nos gabar? Ok. Nos ajuda a nos gabarmos de Ti, em Ti, por Ti, olhando a Tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.